Para entender profundamente um casamento, é preciso fazer parte dele. Mesmo assim, pode parecer que os dois parceiros estão se comunicando em línguas completamente diferentes. Isso é literalmente o caso desse filme, no qual o casamento da bem-sucedida escritora alemã Sandra e seu marido francês, aspirante a escritor Samuel. Essa união é examinada minuciosamente nesse envolvente filme de drama de tribunal Anatomia de uma Queda, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, dirigido por Justine Triet. Sandra prefere falar em inglês, mesmo vivendo na França a pedido do marido. É apenas um dos pontos de atrito entre os dois, e essas discussões e tensões poderiam ficar apenas no particular, se não fosse o caso de Samuel ser encontrado morto, descoberto pelo filho do casal, Daniel, de 11 anos, que tem a visão prejudicada. Isso foi muito bem representado com uma atuação excelente do jovem ator Milo Machado. E uma investigação inconclusiva sobre a morte não pode descartar a possibilidade de que ele tenha sido empurrado. Dessa forma, Sandra se encontra no tribunal com seu filho, chamado como uma das principais testemunhas do caso. As diversas falhas do seu relacionamento com Samuel são expostas e analisadas por um persistente advogado de acusação. Esse drama de tribunal tem uma força de roteiro, referências de filmes como Kramer vs. Kramer, Anatomia de um Crime, diversos outros filmes de tribunal. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos então falar do filme Anatomia de uma Queda, um dos filmes que está sendo cotado aí na temporada de premiações, dos filmes que foi citado no Globo de Ouro, deve estar no Oscar. E é um filme muito interessante, principalmente para quem gosta de filmes jurídicos, que é o meu caso. Eu gosto muito de filmes sobre direito, filmes sobre tribunal, filmes jurídicos, filmes que envolvem casos com advogados. E esse filme aqui é sobre isso. É um filme francês, né? E como todo bom filme francês, é rico em detalhes, em desenvolvimento. E aqui o filme é bem detalhista e muito interessante. Tem bastante cenas de tribunal e os diálogos são muito interessantes, bem criativos, bem montados, muito bem escritos. Começa também o filme fora do tribunal. Um filme que tem poucas locações, você tem uma casa, você tem ali o local do foco central do filme e tem também ali o tribunal. A história gira em torno de uma morte misteriosa de um dos personagens centrais da história, que é o Vincent, esposo de Sandra e pai de Daniel, que aparece morto no gelo, ensanguentado, e começa toda uma investigação a respeito dessa morte. Se foi um acidente, se foi um assassinato, um homicídio, etc. E todos que viviam à sua volta se tornam suspeitos e são obrigados a dar depoimentos. Toda uma investigação criminal muito interessante, muito bem feita, muito detalhada acontece. Esse filme tem muitos méritos. Em primeiro lugar, as atuações estão ótimas de todos os personagens, tanto dos protagonistas quanto dos secundários. Os coadjuvantes também roubam a cena, cada um em seu momento. As cenas de júri são muito bem feitas, muito bem atuadas, muito bem interpretadas. É um filme muito inteligente, muito hábil a criar aquele suspense, aquela curiosidade para saber qual foi a real causa da morte de Vincent. É também um filme silencioso no que diz respeito ao plano de fundo dessa história. Não tem aquelas trilhas sonoras incidentais, instrumentais mais reflexivos. Em alguns momentos me lembram até aqueles filmes que eram produzidos no Dogma 95, que foi um movimento cinematográfico ali da Dinamarca, com filmes com poucas locações, sem trilha sonora. E esse filme aqui não precisa muito de trilha sonora não, ele é bem impactante, ele já é bem imersivo e bem reflexivo desde o início. A montagem desse filme também é bem interessante. A primeira cena já é muito importante para a história do filme e as cenas iniciais são também muito importantes. A cena da morte de Vincent, as primeiras aparições de Sandra e de Daniel são muito importantes para a história. E é um filme também muito interessante porque, e eu gostei muito disso, é que ao longo de toda a história você se divide, né? Que essa pessoa é a culpada, outra hora você acha que ela não é mais e passa a ser outra, e fica esse rodízio assim. A hora passa, o filme tem 2 horas, em alguns momentos tem um ritmo um pouco mais lento, mas ele é muito interessante ao nos manter interessados e curiosos a respeito da principal
e da verdadeira causa daquela morte. Filme totalmente ancorado ali naquele drama familiar e muito bem elaborado. Um filme que me lembrou outros filmes que tem essa mesma pegada e que foram lançados recentemente, como Histórias de um Casamento, de Scarlett Johansson e Adam Driver, com diálogos profundos sobre pai e filho, sobre esposa, sobre marido e mulher, sobre relacionamento a dois, sobre responsabilidades com a família, com o filho, com as tarefas de casa. E com certeza muitas pessoas podem se conectar e se ver nesses personagens. Um filme bem interessante mesmo. Se você é da turma forense, você vai gostar. Fica a dica aí então desse filme que é estrangeiro, né? Um filme francês, Anatomia de uma Queda. Eu ainda não assisti todos os filmes dessa categoria, de melhor filme estrangeiro, mas até agora é o meu favorito. E se você já assistiu ou vai assistir, volte aqui nesse vídeo e deixe os seus comentários pra gente ter esse bate-papo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Peço desculpas pela minha voz, pela minha rouquidão. Estou totalmente afônico. É um tempo bem estranho aqui no Rio de Janeiro. Muito calor, e a gente tem que dormir ali com ar condicionado ou com ventilador no máximo. E aí a gente acaba ficando gripado e tal, e dá uma grande prejudicada. Muito obrigado novamente por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.